Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de Física aqui no Se Liga na Educação, Ciências da Natureza. Eu sou a professora Suzana Apolinário e conosco hoje está a intérprete de Libras, Mariana Moura. Muito obrigada, Mariana, por nos acompanhar. Então, vamos começar a nossa aula? A nossa aula hoje tem como tema condutores e isolantes elétricos. É uma aula para o terceiro ano do ensino médio, mas também para você que quer saber mais um pouco sobre esse assunto. Os objetivos gerais da aula, acompanhe comigo, tratar de uma propriedade dos materiais, a condutividade elétrica, analisar a relação entre a condutividade elétrica e as ligações químicas e interações intermoleculares nos materiais. Mas antes, eu gostaria de fazer uma observação. Alguns autores tratam essa propriedade como condutibilidade elétrica. Outros autores já a chamam de condutividade elétrica. Eu adotei o termo utilizado pelos autores do livro que é referência bibliográfica para a minha aula, condutividade elétrica. A competência da BNCC em foco para essa aula é a competência específica 3 das ciências da natureza. E a habilidade trata-se de analisar as propriedades dos materiais. E aqui então nós vamos analisar a propriedade da condutividade elétrica. As competências socioemocionais em foco são curiosidade para aprender e a imaginação criativa. Bom, para essa aula eu proponho uma atividade experimental de condutividade elétrica. Os objetivos de aprendizagem são classificar alguns materiais de acordo com a condutividade elétrica e relacionar essa propriedade com o tipo de ligação química ou interação intermolecular do material. Bom, trata-se, portanto, de uma aula interdisciplinar. Nós iremos relacionar objetos de conhecimento da física com objetos de conhecimento da química. E eu peço a você para separar aí o seu caderno para fazer algumas anotações. Bom, mas para essa aula, também eu te peço que você tenha já alguns conceitos prévios. O conceito de elétrons, átomo e moléculas. Se você esqueceu esses conceitos, eu sugiro que ao final da aula você pegue um livro ou consulte na internet para você fazer uma revisão desses conceitos, porque eles são fundamentais tanto para a física quanto para a química, ok? E, bom, para essa aula eu proponho uma atividade experimental com os seguintes materiais. Veja, eu trouxe aqui um circuito elétrico, um circuito simples que eu mesma fiz. Utilizei uma caixa de sapato como base para esse circuito, utilizei uma bateria de 9 volts, uma lâmpada de LED. A bateria é um material que você encontra facilmente em lojas de materiais elétricos e tem um preço bem acessível. E a lâmpada de LED também. E os fios condutores. Bom, aqui trata-se de um circuito elétrico simples. Eu não vou entrar em detalhes do que seja um circuito elétrico, porque você ainda vai ter uma aula onde o seu professor vai explicar, tá? Com mais detalhes, com mais aprofundamento, o funcionamento de um circuito. Aqui, você tem que saber, assim, de maneira geral, que um circuito é composto por uma fonte de tensão, ou seja, a fonte que vai gerar a força que é necessária para colocar os elétrons em movimento. Os elétrons, eles, quando submetidos a uma diferença de potencial, eles entram em movimento e isso
cria então uma corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento de cargas. Nesse caso aqui, trata-se do movimento dos elétrons. Elétrons em movimento, saindo do polo negativo da bateria, indo em direção à lâmpada e depois retornando para o polo positivo. Então, no caso, o movimento dos elétrons numa corrente elétrica é esse. Eles saem do negativo, do polo negativo, e vão em direção ao polo positivo. Isso é corrente elétrica. Movimento de elétrons transportando energia elétrica. Então, veja, aqui o meu circuito está aberto. Então, não há possibilidade da passagem da corrente elétrica com o circuito aberto. Mas quando eu fecho o circuito, veja, eu tenho aqui duas pontas do fio que estão desconectadas. Mas se eu conectar essa ponta do fio uma na outra, eu fecho o circuito. Aí você pode observar que a lâmpada acende. Por quê? Há passagem de corrente elétrica por esse circuito. E a corrente elétrica transporta energia elétrica. Então, esses elétrons em movimento, quando eles passam pela lâmpada, eles vão entregar a energia elétrica para a lâmpada funcionar. Mas se eu interromper o circuito, não há passagem de corrente. Bom, então qual que vai ser o nosso procedimento? Eu trouxe aqui alguns materiais metálicos, trouxe materiais iônicos, moleculares e covalentes. Nós vamos testar a condutividade elétrica desses materiais. Como? Eu vou conectar cada um desses materiais nos fios, nas extremidades dos fios que estão desconectadas. Bom, se o material for condutor elétrico, ele vai permitir a passagem da corrente elétrica através dele. Por isso que ele tem esse nome, condutor elétrico. Ele permite que os elétrons passem através dele, formando a corrente elétrica. Mas, se o material for um isolante elétrico, ele não vai permitir a passagem dessa corrente. Então, a lâmpada não vai acender quando eu conectar o material isolante nas extremidades do fio. Então, vamos testar? Procedimentos eu já expliquei. E outra coisa, meu querido estudante, eu queria sugerir para você que você faça esse circuito, por exemplo, para apresentar numa feira de ciências, ou mesmo para levar para a sala de aula, apresentar para os seus colegas. É uma experiência bacana e de baixo custo, mas você só precisa pedir a orientação do seu professor para montar corretamente o circuito. Bom, vamos ao desenvolvimento. Primeiro grupo, sólidos metálicos. A pergunta 1 é a seguinte: os metais conduzem eletricidade? Bom, para respondermos a essa pergunta, vamos fazer os testes. Primeiro eu vou utilizar uma colher de aço inoxidável. O que é o aço inoxidável? É uma liga metálica de ferro, cromo e níquel. Então, trata-se, portanto, de um metal. E o fato curioso do aço inoxidável é que ele é infinitas vezes reciclável. Ele pode se transformar em vários outros materiais. Então, se você tiver uma colher de aço inoxidável na sua casa e você não a queira mais, não jogue no lixo, entregue para a reciclagem. Bom, vamos testar com a colher aço inoxidável. Então, veja, eu vou conectar as extremidades do fio condutor nessa colher e vamos ver se a lâmpada vai acender. Veja, a lâmpada acendeu. Então, esse material é um material condutor. Trouxe um outro material. Bom, isso é um abridor de garrafa de alumínio,
Então, o metal em questão aqui é o alumínio. O alumínio conduz eletricidade? Vamos testar? Conectei as extremidades do fio no meu abridor de garrafas, constituído de alumínio, e vejam, a lâmpada acendeu. Então, o alumínio é um condutor. Um outro metal, uma moeda de 5 centavos. Ela é constituída de aço revestida por cobre, portanto, trata-se de um metal. Vamos testar? Vou conectar meu fio, as extremidades do fio, na moeda, e a gente percebe, então, que a lâmpada acendeu. Então, conclusão, os metais conduzem eletricidade. Agora eu deixo para você uma pergunta. Os testes mostraram que os metais conduzem eletricidade. A pergunta 2. Qual o tipo de ligação química ocorre nos metais? Bom, vou responder para você. Esse tipo de ligação química que ocorre no metal é a ligação metálica. E por que essa ligação faz dos metais condutor de eletricidade? Esse tipo de ligação, ele permite que os elétrons das camadas mais externas do átomo estejam fracamente ligados ao núcleo. Isso faz com que esses elétrons estejam livres. E esses elétrons livres, então, entram em movimento, em uma corrente elétrica, se movimentam através do condutor, transportando a energia elétrica. Então, o fato que faz os metais serem bons condutores elétricos são os elétrons livres. Agora vamos para o segundo grupo, sólidos moleculares. A pergunta 1 é a seguinte: a borracha, o papel e o plástico conduzem eletricidade? Bom, vamos fazer os testes, né? Para representar o plástico, eu trouxe um pente de plástico. Vou conectá-lo. Vamos observar? A lâmpada não acendeu. Então, o plástico não conduz eletricidade. Borracha. Uma borracha dessas que a gente utiliza para apagar quando a gente escreve. Vamos testá-la? Não acendeu a lâmpada. Então, a borracha não conduz eletricidade. E o papel? Trouxe um bloquinho. Vamos testar? Um bloquinho de papel conectado não conduz eletricidade. A lâmpada não acendeu. Bom, como vimos, plástico, borracha e papel são sólidos moleculares e não conduzem eletricidade. Então, eu vou deixar aqui para você uma pesquisa. Observe 2 perguntas para você responder. Que tipo de interação intermolecular existe na borracha, no papel, no plástico? E a pergunta número 3. Por que esses materiais não conduzem eletricidade? Bom, como eu disse, eu não vou te dar essa resposta pronta. Essa é uma proposta de pesquisa para você. Você vai pesquisar, você mesmo vai construir aí a sua resposta. Por quê? É interessante quando você pesquisa, quando você procura responder às questões por meios próprios, você está construindo o seu conhecimento. Isso vai enriquecer ainda mais a sua aprendizagem. Então, deixe de preguiça e faça essa pesquisa. Depois você peça orientação para o seu professor. Agora, eu trouxe aqui um terceiro grupo de materiais para a gente testar. São os sólidos covalentes. Como exemplo, eu citei aqui a grafite e o diamante. E deixei 2 perguntas. A grafite conduz eletricidade? E a pergunta número 2. O diamante conduz eletricidade? Bom, meu querido estudante, como eu disse, grafite e diamante são sólidos covalentes.
E a curiosidade desses dois materiais é que eles são compostos pelo mesmo elemento químico. Tanto a grafite quanto o diamante são compostos por carbono, ligações covalentes de carbono. Bom, para fazer o teste, eu trouxe aqui a grafite. Então, vamos testar. Grafite conduz eletricidade? O que está representando a grafite aqui? Eu peguei um lápis desses que a gente escreve, fiz ponta nas duas extremidades, portanto eu deixei duas extremidades de grafite e vou conectar o fio, vou conectar as extremidades do fio nas duas pontas de grafite e nós vamos testar para ver se a grafite conduz eletricidade. Bom, então vamos lá, eu vou colocar em uma ponta, na outra ponta e veja só, a gente percebe que a lâmpada acendeu. Então percebemos que a grafite também conduz eletricidade, porém com uma corrente de intensidade menor. A grafite, portanto, conduz eletricidade. Bom, eu não trouxe diamante para fazer o teste. Diamante é muito raro, muito caro, mas eu posso garantir para vocês que o diamante não conduz eletricidade. Mas aí que vem uma questão, e eu vou deixar essa questão para você pesquisar, né? A grafite e o diamante são sólidos covalentes. A grafite conduz eletricidade, mas o diamante não conduz. Por que essa diferença de condutividade elétrica entre ambos? Não é? Se tanto a grafite quanto o diamante são compostos de ligações covalentes de carbono, por que a diferença nessa propriedade entre um e outro? E outra coisa, a grafite a gente pode facilmente quebrá-la, mas o diamante não. Diamante é muito duro. Então, vou deixar mais essa pesquisa para você fazer. Anota aí no seu caderno. Bom, nós temos um quarto grupo, que são os compostos iônicos. Sal de cozinha. O sal de cozinha é o cloreto de sódio, NaCl. Estão lembrados? Então, no sal de cozinha existe a ligação iônica. O Na, que é positivo, liga-se ao Cl, cloro, que é negativo. Então, essa ligação é muito forte. Mas, quando dissolvemos o sal na água, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a dissociação desse composto. Vai haver a separação dos íons Na+, e Cl-. Sódio positivo, íon de sódio positivo, íon de cloro negativo. Esses íons, quando dissolve-se o sal na água, há a dissociação desses íons. Esses íons, então, vão ficar livres nessa solução. É uma solução iônica eletrolítica, conduz eletricidade. Então, vejamos, leia comigo. Por que a solução iônica conduz eletricidade? Bom, no processo de dissociação, o composto tem suas ligações iônicas rompidas e libera íons em solução. Os íons, portanto, são portadores de carga. Então, conclusão, para que haja uma corrente elétrica, para que haja cargas em movimento, eu preciso que essas cargas estejam livres. Então, como nós vimos, nos metais existem os elétrons livres. Na solução iônica existem os íons livres transportando eletricidade. Mas não se esqueçam de fazer as pesquisas e procurar aí as respostas para as perguntas que eu deixei, ok? E chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço a você, estudante, que nos acompanhou até agora
e aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigada!